Olá, cursistas! Vamos dar início à quarta e última aula da disciplina Direito Administrativo no curso de Administração Pública do Instituto Federal de Educação do Norte de Minas Gerais. Meu nome é Natália Lipovetsky, sou docente na Universidade Federal do Sul da Bahia, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e vou acompanhá-los nessa disciplina. Peço que em nossas aulas vocês tomem nota das dúvidas que surgirem para que possam depois postar no Fórum Tira Dúvidas. Aproveitando a oportunidade, vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas, então postem as dúvidas no fórum pertinente a cada aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos das atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Quando um particular pretende adquirir um bem ou construir uma obra, ele adota qual procedimento? Simplesmente verifica o preço do mercado e, dispondo de recurso financeiro, compra ou contrata o que deseja. Na administração pública, a situação é diferente, pois ela não possui a liberdade de que dispõe o particular. O poder público se submete a um procedimento determinado e previsto em lei, conceituado pela Lei 8666 como licitação. Essa lei veio regulamentar o disposto no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, segundo o qual, ressalvados os casos excepcionais, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Na compreensão de Eli Lopes Meireles, a licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Hoje está em vigor a Lei Federal 8666 de 93, que regulamenta o artigo 37, inciso 21 da Constituição. Vale destacar que tramita atualmente em fase avançada um projeto de lei para substituir a 8666 e que será objeto de discussão no nosso seminário. A licitação é obrigatória para todos os órgãos da administração pública direta, fundos especiais, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta e indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. No seu artigo 3º, caput, a Lei 8666 identifica os princípios jurídicos que são aplicáveis às licitações: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. Embora a Constituição Federal tenha atribuído à lei disciplinadora a delimitação apenas das normas gerais, a abordagem da legislação é minuciosa. Veremos aqui somente as linhas gerais atinentes a este procedimento. Conforme o artigo 51 da Lei 8666, a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, sua alteração ou seu cancelamento e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de no mínimo 3 membros, sendo pelo menos 2 destes pertencentes aos quadros da administração licitante. O artigo 43 da lei prevê a sequência de fases pelas quais se processa a licitação, a partir da habilitação até a adjudicação. São elas: a instauração ou abertura, que se constitui pela deflagração do edital e dá início à fase externa do procedimento licitatório, pois anteriormente a administração já estava trabalhando na fase interna, preparando a documentação necessária. A habilitação, a classificação das propostas, o julgamento, a homologação do resultado da licitação e, por último, a adjudicação pela autoridade competente. O artigo 38, parágrafo único, impõe que as minutas dos editais de licitação e também os contratos, acordos e convênios ou ajustes devem ser previamente examinados e aprovados por assessoria jurídica da administração. Na fase de habilitação do procedimento licitatório, os documentos a serem exigidos são os seguintes: cumprimento do artigo 7º, inciso 33 da Constituição, que proíbe o trabalho noturno perigoso ou insalubre ao menor de 18 anos e qualquer trabalho ao menor de 14, salvo na condição de aprendiz. A habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal.
Ao decidir realizar um procedimento licitatório, o administrador público elege uma das modalidades previstas em lei. Segundo Marçal Justem Filho, a expressão modalidade é utilizada tecnicamente para indicar cada uma das espécies de procedimento licitatório que se diferenciam entre si no tocante à estrutura e aos fins buscados. As modalidades de licitação são aquelas previstas no artigo 22 da Lei 8666, que são a concorrência, que é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos em edital para a execução de seu objeto. Para essa modalidade, os prazos de publicidade são maiores, como também são os critérios de habilitação, em face de sua complexidade. Outro é a tomada de preço. É a modalidade entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada também a necessária qualificação. Convite é a modalidade mais simplificada entre os interessados do ramo pertinente ao objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa. Esta afixará em local apropriado e publicará aviso de convite no Diário Oficial, em forma de extrato, e o estenderá aos demais cadastrados em correspondente especialidade que manifestar seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas. Concurso é a modalidade entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes do edital publicado na imprensa oficial, com antecedência mínima de 45 dias. O leilão é a modalidade entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração, de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou ainda para a alienação de bens imóveis, prevista no artigo 19 da Lei de Licitações, a quem oferecer o melhor lance, igual ou superior ao valor da avaliação. O pregão é a modalidade instituída pela Lei 10.520 de 2002 para a aquisição de bens e serviços comuns, em que a disputa pelo fornecimento se faz em sessão pública por meio de propostas e lances para classificação e habilitação do licitante com a proposta de menor preço. O pregão pode ser presencial ou eletrônico, sendo que, neste caso, o procedimento se realiza por meio da internet. Então, recapitulando, as modalidades licitatórias são a concorrência, a tomada de preços, o convite, o concurso, o leilão e o pregão. O artigo 23 da Lei de Licitações assinala que os critérios de aplicabilidade de 3 das modalidades anteriormente arroladas, concorrência, tomada de preços e convite, são determinados em função dos seguintes valores que estão dispostos no quadro da apostila. O parágrafo 5º do mesmo dispositivo coíbe a utilização de convite e de tomada de preços para a aquisição de parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras ou serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizados conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores caracterizar o caso de tomada de preços ou concorrência. À exceção de parcelas de natureza específica que possam ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou do serviço. É importante observar que as modalidades de licitação são aquelas definidas pela lei, não podendo ser criada nenhuma outra pela administração, nem sofrer combinações entre si, conforme dispõe o artigo 22, parágrafo 8º. Também é de se consignar que qualquer alteração no edital de licitação que modifique a formulação das propostas exige a reabertura do prazo anteriormente assinalado. Prepondera ainda destacarmos que, conforme o artigo 48, parágrafo 3º, se todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 dias úteis para a apresentação de outras, livres das causas que ensejaram a desclassificação, facultada, em caso de convite, a redução desse prazo para 3 dias. De outro lado, nos termos da Lei 8666, constituem tipos de licitação que são adotados nas modalidades concorrência, tomada de preços e convite. 1. O menor preço.
quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital ou convite e oferecer menor preço. 2. Melhor técnica. Será utilizado exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento de engenharia consultiva em geral, e, em particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos executivos. Técnica e preço. Será realizada por meio da avaliação da proposta técnica, metodologia, organização, tecnologias, recursos materiais. Uma vez classificadas, serão abertas as propostas de preço dos licitantes ao atingirem um valor mínimo. Isso significa que a administração ainda assim contrata a proposta de menor preço. É importante destacarmos ainda que para a modalidade pregão, presencial ou eletrônico, por tratar da aquisição de serviço comum, não sendo, portanto, prevista a possibilidade de contratação de obras ou serviços complexos, o único tipo admitido é o de menor preço. Atenção! Tenham cuidado para não confundir modalidade de licitação com tipo de licitação. Tanto a dispensa de licitação quanto a inexigibilidade são procedimentos licitatórios que utilizam um rito diferenciado da licitação obrigatória e estão previstos nos artigos 24 e 25 da Lei 8666. Tais procedimentos, que redundam na chamada contratação direta, devem ser precedidos das devidas formalidades. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto nesse artigo, será instruído no que couber com os seguintes elementos: caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa quando for o caso, razão da escolha do fornecedor ou executante, justificativa do preço e documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. Contudo, mesmo que haja viabilidade de competição, ou seja, existência de mais de um fornecedor do produto ou serviço, a administração, em ato discricionário, escolhe aquele que mais atende ao seu interesse, levando em conta os critérios de oportunidade, conveniência, proporcionalidade e razoabilidade. Destacamos que os funcionários que compõem a comissão de licitação e os órgãos requisitantes, responsáveis pelos pedidos de licitação, devem atentar para os dispositivos elencados no capítulo 4 das sanções administrativas e da tutela judicial. Seção 1, Disposições Gerais. Seção 2, Sanções administrativas. Seção 3, dos crimes e das penas. E seção 4, do processo e do procedimento judicial, principalmente ao que dispõe o artigo 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade. Pena: detenção de 3 a 5 anos e multa. A licitação pode ser dispensada em razão do pequeno valor do objeto a ser contratado ou das suas características, por causa de situações excepcionais ou do tipo de pessoa jurídica que será contratada. Nesse caso, a entidade deverá ser brasileira, não ter finalidade lucrativa e gozar de reputação ética e profissional. Observe as características a seguir. Pequeno valor: 10% do valor estipulado na carta convite, o que representa R$15.000 para obras e R$8.000 para serviços, conforme visto na tabela anterior. Esse percentual será de 20% para compras, obras e serviços contratados por sociedade de economia mista e empresa pública, bem assim por autarquia e fundação qualificadas na forma da lei, como agências executivas. Situações excepcionais: guerra, perturbação da ordem, emergência, calamidade pública, licitação deserta ou fracassada, remanescente de obra, regular preços, normalizar abastecimento, segurança nacional, acordo internacional, abastecimento de navios e aviões. Em razão do objeto: compra ou locação de imóveis, hortifrutigranjeiros, obra de arte, objeto histórico, peças de manutenção, material de uso das Forças Armadas, bens destinados à pesquisa científica. Em razão da pessoa: órgão da administração, publicidade oficial, instituição de ensino e desenvolvimento institucional, instituição voltada à recuperação de presos, instituição de deficientes físicos, empresa de energia elétrica, organizações sociais. Já os casos de inexigibilidade de licitação, segundo o artigo 25 da Lei 8666,
prevê ao menos 3 circunstâncias de sua ocorrência sempre que houver inviabilidade de competição, a saber, aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. 2. Contratação de serviços técnicos de natureza singular com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. 3. Contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Assim, é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, o que significa que poderia ser realizado o procedimento e apareceria de toda forma um interessado apenas em concorrer, já, sabidamente, o único fornecedor possível. O artigo 25 da 8666 traz um rol não exaustivo de situações. No caso da dispensa, a competição poderia ocorrer, mas sua dispensa se justifica, naquele caso concreto, em razão de se encaixar nos casos específicos previstos no artigo 24, ou seja, em razão do pequeno valor do objeto a ser contratado ou das suas características, por causa de situações excepcionais ou do tipo de pessoa jurídica que será contratada. O desfazimento da licitação, por revogação ou anulação, evoca o contraditório e a ampla defesa, conforme o parágrafo 4º do artigo 49 da Lei 8666. A anulação, que pode decorrer da ilegalidade constatada de ofício pela autoridade competente, mediante provocação, por recurso, por exemplo, ou ainda por decisão judicial, incorre na anulação do respectivo contrato, produzindo efeitos retroativos. Esse ato de anulação não gera para a administração qualquer obrigatoriedade de indenizar, salvo no tocante às parcelas contratadas já executadas ou aos prejuízos comprovados que não sejam imputáveis ao contratado. A revogação da licitação prende-se a razões de interesse público, da administração, superveniente e devidamente comprovado. Contrato administrativo é um ajuste celebrado entre a administração pública e terceiros para a consecução de objetivos de interesse público, regidos pelas normas de direito público. A principal distinção entre os contratos de direito privado e os contratos administrativos é que nestes, a administração pública tem prerrogativas, também chamadas de cláusulas exorbitantes, que indicam a preponderância do interesse público. Estão disciplinados também pela Lei 8666 de 93, que, embora seja mais frequentemente referida como Lei de Licitações, é, na verdade, a Lei de Licitações e Contratos. Em verdade, a licitação só tem razão de ser para culminar na contratação, e o contrato, por outro lado, não pode existir se não for precedido de uma licitação, exceto nos casos previstos em lei. Em relação ao contrato administrativo, são prerrogativas do poder público, conforme previsto no artigo 58 da Lei 8666, a saber: 1. Modificá-los unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado. 2. Rescindi-los, também unilateralmente, nos casos especificados no inciso 1º do artigo 79 desta lei. 3. Fiscalizar-lhes a execução. 4. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. E 5. Nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoais e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo. O artigo 55 prescreve as várias cláusulas que devem estar presentes em todos os contratos administrativos, como o objeto, os valores envolvidos, o prazo, os direitos e as responsabilidades das partes. Salientamos que o artigo 57, parágrafo 3º, define ainda que é vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado. O regime jurídico dos contratos administrativos é a forma como estes são tratados pelas normas jurídicas. É a identificação por meio da verificação dos princípios que lhe dizem respeito, os quais devem ser extraídos do próprio ordenamento jurídico. Os módulos contratuais da administração podem ser assim arrolados, conforme Odete Medawar. Contratos administrativos clássicos,
regidos pelo direito público, como o contrato de obras, de compras e as concessões, contratos regidos parcialmente pelo regime público, como os contratos de locação, e figuras contratuais atípicas, mais recentes, como os contratos de gestão. Entre os contratos administrativos, regidos pelo direito público, podemos destacar a concessão de serviço público, o de obra pública, o de uso de bem público e as parcerias público-privadas, as PPP, nas modalidades de concessão patrocinada e concessão administrativa, o contrato de prestação ou locação de serviços, o de fornecimento, o de empréstimo público e o de função pública, que passaremos a ver a seguir. Os contratos de concessão são contratos administrativos com características diferenciadas, conforme podemos observar na descrição a seguir. Concessão de serviço público. Em sua acepção mais tradicional, é o contrato regido pela Lei 8987 de 1995. A remuneração básica advém de tarifa paga pelo usuário ou outra forma de remuneração decorrente da própria exploração do serviço. Contrato administrativo de concessão patrocinada ou administrativa. É o contrato regido pela Lei Federal 11079 de 2004. A concessão patrocinada, modalidade de concessão de serviço público, como forma de parceria público-privada, distingue-se fundamentalmente pela tarifa paga pelos usuários e a contraprestação pecuniária do concedente, que é o parceiro público, ao concessionário, que é o parceiro privado. Quanto à concessão administrativa, essa visa a prestação de serviço de que a administração pública seja usuária direta ou indireta, podendo envolver a execução de obra ou o fornecimento e a instalação de bens, e a remuneração básica é constituída por contraprestação feita pelo parceiro público ao parceiro privado. Importante ressaltar que as concessões patrocinadas e as concessões administrativas apenas serão utilizadas para contratações acima de 20 milhões de reais e dentro do prazo mínimo de 5 anos e máximo de 5 anos, já incluído o período de prorrogação. Significa dizer que se o contrato tiver valor menor, aplica-se a Lei de Concessão de Serviços Públicos, a 8987, pois a Lei de Parceria Público-Privada, a 11079, não a revogou. Concessão de obra pública. É o contrato adotado nas modalidades disciplinadas pela Lei 8987 de 95, que consiste na construção, conservação, reforma, melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder público mediante concorrência à pessoa jurídica ou consórcio de empresas para realizá-la por sua conta e risco, remunerando-se o investimento pela exploração do serviço ou da obra por prazo determinado, de acordo com o artigo 2º, inciso 3º da lei. Concessão de uso de bem público é o contrato por meio do qual a administração consente que o particular tenha uso privativo de bem público, a exemplo da concessão de uso de áreas de mercado municipal ou de cantinas de escola. Como regra, é exigida a licitação precedente na modalidade de concorrência e autorização legislativa. Concessão de direito real de uso. É o contrato por meio do qual a administração permite que o particular use privativamente terreno público como direito real para fins de urbanização e edificação, industrialização, cultivo ou qualquer uso de interesse social. Deve ser precedido de licitação, exceto quando essa concessão for destinada a programas habitacionais de interesse social e a uso de outro órgão ou entidade da administração, conforme o artigo 17, inciso 1º e parágrafo 2º da Lei 8666. Odete Medawar acresce ao que reputa por contratos administrativos clássicos a permissão de serviço público, formalizada por contrato de adesão, destacando que o artigo 175 da Constituição de 88 impôs a realização de licitação para a concessão e para a permissão de serviço público. Corroborando com essa nossa explanação, é importante destacarmos ainda que a Lei 8987, conforme seu artigo 40, determina a formalização de contrato de adesão que observará os termos dessa lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente. O mencionado artigo de lei, por meio de seu parágrafo único, estende a sua aplicabilidade às demais possibilidades de permissões. A Emenda Constitucional 19 de 98 normatizou a figura do contrato de gestão, prescrevendo no artigo 37, parágrafo 8º,
que a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato. Determinou também que a lei reguladora da matéria estabeleça prazo de duração do contrato, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidades dos dirigentes, a remuneração do pessoal. Antes, porém, contratos dessa natureza já foram celebrados com a Companhia Vale do Rio Doce antes de sua privatização, com a Petrobras e com o Serviço Social Autônomo das Associações Pioneiras Sociais. De acordo com Diógenes Gasparini, o contrato de gestão é o ajuste celebrado pelo poder público com órgãos e entidades da administração direta, indireta e entidades privadas qualificadas como organizações sociais para lhes ampliar a autonomia gerencial, orçamentária e financeira ou para lhes prestar variados auxílios e lhes fixar metas de desempenho na consecução de seus objetivos. São exemplos de uso de contrato de gestão na esfera federal os vínculos entre o Poder Público Federal e a entidade qualificada como organização social, conforme a Lei 9637, e os ajustes que ensejam a qualificação de autarquias e fundações como agências executivas. Na definição de Eli Lopes Meireles, os convênios administrativos são acordos firmados por entidades públicas de qualquer espécie ou entre estas e organizações particulares para a realização de objetivos de interesse comum dos partícipes. Já para Bandeira de Mello, são ajustes possíveis de serem realizados entre os entes da federação sem que deles resulte a criação de pessoa jurídica, o que os faz distintos dos consórcios, quer entre as sobreditas pessoas jurídicas e as entidades privadas. Sendo assim, podemos afirmar que os convênios podem ser firmados por pessoas de direito público ou privado, físicas ou jurídicas, desde que sempre uma das partes seja o poder público. O artigo 38, parágrafo único da 8666, determina que as minutas dos convênios sejam previamente examinadas e aprovadas pela assessoria jurídica da administração. O convênio, quando firmado com entidade privada, é uma atividade de fomento, na qual, segundo Maria Silvia de Pietro, o Estado deixa a atividade na iniciativa privada e apenas incentiva o particular que queira desempenhá-la, por se tratar de atividade que traz algum benefício para a coletividade. Em uma atuação subsidiária do Estado, via auxílios financeiros, subvenções, financiamentos, favores fiscais, desapropriação por interesse social em favor de entidades privadas sem fins lucrativos. O artigo 116 da Lei 8666 determina que se aplique aos convênios, no que couber, os dispositivos da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. A organização interessada em firmar o convênio deve apresentar plano de trabalho, que será aprovado pela administração e deverá conter, no mínimo, as seguintes informações, de acordo com as exigências especificadas nos parágrafos do artigo 116. Identificação do objeto, metas a serem atingidas, etapas da execução, plano de aplicação dos recursos financeiros, cronograma de desembolso e previsão de início e fim da execução do objeto e da conclusão das etapas programadas. Se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia e se o custo total do empreendimento não recair sobre a administração pública, deve existir no plano de trabalho comprovação de que os recursos próprios estão assegurados por quem for executar o convênio. Assinado o convênio, a administração dará ciência à Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal respectiva. As parcelas do convênio deverão ser liberadas nos exatos termos do plano de aplicação, exceto nos casos fixados na 8666, quando as parcelas ficarão retidas por não comprovação da boa regular aplicação da parcela já recebida, nos seguintes casos: descumprimento do convênio ou de normas pelo executor e não adoção das medidas saneadoras apontadas pelo repassador ou controlador. Já no que tange aos saldos do convênio, devem ser devidamente aplicados pelo executante, e as receitas dessa aplicação serão computadas a crédito do convênio e aplicadas ao seu objeto e constará no demonstrativo que integrará a prestação de contas. Enquanto que a conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do acordo, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das aplicações, serão devolvidos em 30 dias, sob pena de instauração de tomada de conta especial. O convênio apresenta pontos distintos do contrato.
os quais podem, com fundamento nas lições de Bandeira de Mello, ser assim sintetizados. O convênio pressupõe interesses convergentes. Por almejarem o mesmo objeto, os signatários não são, a rigor, partes. O convênio pode ser rescindido por simples denúncia. Com referência a uma particular hipótese em que a administração seja usuária do serviço público, a norma expressa recomendando a utilização do contrato, conforme dispõe o artigo 62, parágrafo 3º, inciso 2º da Lei 8.666. Nos demais casos, os parâmetros aqui delineados indicam quando deve ser utilizado o convênio ou o contrato, e não há possibilidade de subrrogação do convênio. Na unidade 1, estudamos os princípios constitucionais da administração pública, que fornecem aos agentes públicos os parâmetros para uma atuação estritamente voltada ao interesse público. Logo, consolidado o Estado Democrático de Direito no Brasil, com o fortalecimento das instituições e garantida a participação popular, há, na atualidade, uma grande preocupação por parte da sociedade em fiscalizar a forma como a máquina administrativa é dirigida, não só pelos agentes políticos, como pelo conjunto dos servidores públicos. Esse é um dos principais objetivos do nosso curso de graduação em Administração Pública. Possibilitar que, por meio do conhecimento especializado, tanto do ponto de vista técnico e gerencial quanto jurídico, os administradores públicos atuem levando em conta os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A transparência, nesse sentido, é um componente fundamental do Estado democrático, pois está relacionada à correta aplicação dos recursos públicos e à efetividade de políticas públicas, sociais, econômicas, desenvolvimentistas, que possibilitem a melhoria das condições de vida de todos os brasileiros. Logo, podemos afirmar que é no contexto de uma administração pública transparente que se realizam os controles sobre os atos que estudaremos. O controle da administração pública é a faculdade de vigilância, orientação e correção que um poder, órgão ou autoridade exerce sobre a conduta de outro, conforme destaca Eli Lopes Meireles. Contudo, pode ser definido também como um poder de fiscalização e correção que sobre a administração pública exercem os órgãos dos poderes judiciário, legislativo e executivo, com o objetivo de garantir a conformidade de sua atuação com os princípios que lhes são impostos pelo ordenamento jurídico, no entendimento de Maria Silvia de Pietro. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada pela Assembleia Nacional da França em 26 de agosto de 1789, assim preceituou: a sociedade tem o direito de pedir contas de sua administração a todos os agentes do poder público. Quanto ao órgão, o controle pode ser administrativo, legislativo ou judicial. Quanto ao momento, este pode ser prévio, concomitante ou posterior. Quanto ao aspecto da atividade, o controle pode ser de legalidade, exercido pelos três poderes, ou de mérito, cabe à administração e com limitações ao poder legislativo. E conforme a titularidade, esse controle pode ser interno ou externo. O controle interno é todo o controle exercido por órgão da própria administração, determinado pelo artigo 74 da Constituição Federal, centrado nos objetivos de avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a execução dos programas do orçamento, comprovar a legalidade e avaliar resultados quanto à eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, e exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias dos direitos e haveres da União e apoiar o controle externo. O artigo 74 da Constituição, em seu parágrafo 1º, aprofunda essa responsabilidade ao prescrever que os responsáveis, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade, devem dar ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária. Esse controle decorre do poder de autotutela da administração, que se constitui no seu poder de rever os próprios atos, consagrado pelo Poder Judiciário e consubstanciado nas súmulas do Supremo Tribunal Federal. Os principais mecanismos de controle interno são os recursos administrativos, o autocontrole, o controle hierárquico, o controle de gestão, a inspeção, a auditoria, a correição, a supervisão e a ouvidoria. Já o controle externo
compreende o controle parlamentar direto, o controle exercido pelo Tribunal de Contas, que é o órgão auxiliar do Legislativo nessa matéria, e o controle jurisdicional. Vejamos primeiramente o controle parlamentar direto. O controle parlamentar direto é aquele exercido diretamente pelo Congresso Nacional, que visa, de acordo com o inciso 10 do artigo 49 da Constituição, fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Esse controle é realizado por meio de pedidos escritos de informação, convocação para comparecimento, fiscalização de atos da administração direta e indireta, comissões parlamentares de inquérito, aprovações e autorizações dos atos do Poder Executivo, aprovações de tratados ou acordos internacionais, aprovação de indicação de ministros, do Tribunal de Contas e outros. O controle pelo Tribunal de Contas, também denominado controle técnico, é previsto pela Constituição Federal no capítulo referente ao Poder Legislativo e na seção dedicada à fiscalização financeira e orçamentária, assinalando que o controle externo é tarefa do Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Ao Tribunal de Contas, no exercício do controle externo, podem recorrer os cidadãos, os partidos políticos, as associações ou sindicatos para denunciar irregularidades ou ilegalidades, tendo na Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, um importante marco regulatório no que diz respeito ao próprio planejamento do controle técnico. Essa amplitude de poderes de controle autoriza, ainda, a adoção da tutela cautelar pelo Tribunal de Contas no que concerne, por exemplo, ao exame prévio dos editais de concorrência, que encontra amparo também no disposto no artigo 113 da Lei 8666. Com o fito de prevenir a ocorrência de lesão ao erário ou a direito alheio, bem como para garantir a efetividade de suas decisões. Nesta abrangência, o STF registrou: quando a Constituição descaber ao Tribunal de Contas da União auxiliar o Congresso Nacional, no exercício da função do controle externo, não está dizendo ser ele mero órgão auxiliar, mas sim que o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, não se fará senão com o auxílio do TCU, prestigiando a participação deste tribunal, verdadeiramente tida pela Constituição como inafastável e imprescindível, sem daí se deduzir um vínculo de subalternidade hierárquica. Também não é correto afirmar que o Tribunal de Contas, enquanto órgão meramente técnico, emite apenas parecer. Ora, entre tantas competências importantes a ele adjudicadas pela Constituição, a referência a parecer aparece apenas em uma oportunidade, quando da prestação anual de contas do Presidente da República. No mais, o TCU decide e não mereceria o nome de tribunal se não fosse para exercer competências decisórias. O controle jurisdicional é aquele exercido pelo Poder Judiciário. No Brasil, se adota o sistema de jurisdição única, no qual o Poder Judiciário decide exclusivamente e com força de definitividade. De acordo com a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 35, fica determinado que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Portanto, o Poder Judiciário decide todo e qualquer litígio sobre a adequada aplicação do direito no caso concreto, independentemente de quem sejam os litigantes ou a índole da relação jurídica controvertida. Existem algumas medidas específicas para enfrentar atos ou omissões de autoridade pública, meios postos à disposição dos cidadãos para provocar a intervenção das autoridades competentes para sanar ilegalidades. São geralmente agrupadas sob o nome de tutelas constitucionais. A primeira delas é o habeas corpus, que está previsto na Constituição Federal no artigo 5º, inciso 68, e pode ser liberatório ou preventivo. Pode ser impetrado por qualquer pessoa, dispensando advogado ou forma específica. Ele tem prioridade de análise de julgamento sobre qualquer outro processo. Resguarda o direito de ir e vir, a liberdade. O habeas data está previsto na Constituição Federal no artigo 5º, inciso 72, a linha A, e visa a proteção do direito líquido e certo de ter conhecimento de informações e registros sobre sua pessoa. Tem por finalidade o acesso ou correção de informações do impetrante. Tem caráter personalíssimo, ou seja, só o próprio titular do direito pode ser o impetrante perante a entidade pública.
é uma ação judicial e requer a postulação de advogado, e só pode ser impetrado após esgotadas as vias administrativas. O mandado de segurança está previsto na Constituição Federal no artigo 5º, incisos 69 e 70, e se define por exclusão. Ele é cabível para resguardar direito líquido e certo que não esteja amparado por habeas corpus e nem habeas data, e se impetra contra a autoridade do poder público. Seus requisitos são o ato de autoridade pública, eivado de ilegalidade ou abuso de poder, que evoque lesão ou ameaça de lesão a direito. Tem prioridade de análise e julgamento sobre todos os processos também, exceto o habeas corpus. A ação popular está prevista na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 73, e pode ser proposta por qualquer cidadão que esteja em dia com as obrigações eleitorais. Visa a invalidar atos ou contratos lesivos ao patrimônio público, moralidade administrativa, patrimônio histórico, cultural e meio ambiente. É importante não confundir patrimônio e erário, como já destacado no nosso caderno didático. O Ministério Público acompanha essa ação. As pessoas jurídicas e nem as estrangeiras e nem aquelas que estão com direitos políticos suspensos podem propor a ação popular, que está disciplinada na Lei 4717, já mencionada quando tratamos dos elementos do ato administrativo. Com isso, encerramos os assuntos da nossa última videoaula. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos do caderno didático. Continuaremos nosso contato de ensino-aprendizagem no ambiente virtual. Até lá!